Bom dia, meninas. Bom dia. Acho que quem me vê de manhã pensa que no dia anterior eu caí no boteco, né, gente? Porque eu acordo com uma sede, da sede todinha dessa vida eu acordo. Eu também acordo desse jeito. Também, Bebendo Celi? litros de Nossa, água. muita água. Bom dia. Bom dia, Dri. Bom dia. Hoje, ó, a Mônica é minha prima, viu, Bom Lu? dia. Acabei de convidá-la. Peraí. É? Ah, eu achei que era a Mônica que tá aqui do projeto Bíblia Toda em um ano. Que Ela é coisa minha prima boa. de Belo Horizonte. Acabei de convidá-la. Ah, que bênção, que bom. Bem-vinda, Mônica. Deixa eu ver. Lembrar as meninas aqui também. Ver se eu coloquei aqui. Vocês estão bem? Tudo jóia e você, amore? Ai, Dri. E você? Tô joia. Bem, gente, deixa eu mandar um convitinho aqui também. E a gente já vai começar. Eu tô atrasada, tô preparando um café. Isso aí. Eu não tomei o cafezinho ainda, não. Primeiro eu tenho que tomar toda a água dessa vida antes de tomar café, todo dia. É um monte de A água água logo já foi cedo. aqui, Lô. É, Já nossa. foi a água, já. Adri, é muita água logo cedo, menina. É muita, parece que tá furado. Muita água logo cedo. Olha, sem brincadeira, essa garrafa da Aurora, de 1,5 litro, vai ela. Prima, você tem que clicar ali em conectar os dados da Wi-Fi para ele conectar o teu áudio. Aí, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente não dá conta não de estudar Romanos todo. Porque semana passada a gente foi só no comecinho do capítulo 1. Uou. A gente chegou até o versículo 7, não foi? Meu Deus, é muita coisa, né? Como essa carta é profunda, né? É maravilhoso, né? Mas vamos lá? Bora orar? Dri, ora aí pra gente. Claro. Senhor, meu Pai, diante da tua presença, Deus, nos colocamos nesta manhã para te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor e pelas tuas misericórdias renovadas, Pai. Neste momento, Senhor, teremos um momento de entendimento da tua palavra, Senhor, e de comunhão entre nós aqui neste online, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, esteja falando aos nossos corações, falando, Senhor, diretamente ao nosso entendimento, que o Senhor nos dê, Pai, a revelação da tua palavra. Abençoe cada uma das que se dispuseram a estar aqui, Senhor, e que o teu amor seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora lá, então, gente. Vamos pegar. Vamos fazendo, mas eu acho que é bem legal a gente conversar do 8 até o 17. Aliás, se a gente conseguir mais, melhor ainda. Vou ler, tá? Antes de tudo, Romanos 1, 8, tá? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Olha que legal isso, né? Ele é grato a Deus pelos romanos, mas ele é grato, ele deixa muito claro, mediante Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra, mediante Jesus Cristo, porque lá para frente, Paulo também vai falar, olha, vai um pouquinho no 2,16, quando ele fala que, né, que tudo será revelado, na verdade ele está falando da maldade dos homens, né? Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, né? Eu pirei com esse versículo esses dias, de olhar e falar, meu Deus vai abrir a caixa preta, né? Deus vai mostrar o segredo dos homens, mas ele não vai fazer isso sem ser mediante Jesus Cristo, olhando através da ótica de Jesus, né? E aqui ele está falando também, né? Que olha, antes eu sou grato a Deus por vocês, mas eu sou grato mediante Jesus Cristo. Eu aprendo a amar vocês, aprendo a agradecer pela vida de vocês,
por conta do que Cristo fez por vocês. Se ele amou nessa profundidade, eu também amo, né? Porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Como que tá o de vocês aí nesse 10, nessa história de aberto caminho? Deixa eu ver aqui também. Nas outras. O meu tá igual, Lu, ao seu. Tá igual? Deixa eu ver aqui nessa outra Bíblia aqui. Em 10, né? Fica alguma pela vontade. Peraí. Aqui tá diferente um pouquinho. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, se me ofereça boa ocasião, esse aberto caminho seria essa boa ocasião, né? Que no original a gente vai com uma palavra que diz assim, ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Conduzir, não conhecia essa palavra, conduzir. Andar, né? Conduzir por um caminho fácil e direto. Garantir um bom resultado. Fazer prosperar. Prosperar, ser bem-sucedido. É tudo o que significa esse aberto caminho. É interessante, eu fiquei com isso também. Outra coisa que eu fiquei refletindo foi nesse aberto caminho. Porque às vezes a gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente vê as campanhas mais do manto, né? E escrito, não sei o que, para abrir o caminho, né? E a gente fica meio assim, né? Eu ficava, antes de ler isso aqui. Falei, como assim abrir o caminho? E aqui tá falando, né? O abrir o caminho nesse sentido é uma boa ocasião, né? Que se ofereça uma boa ocasião para prosperar, para ser bem-sucedido, para ter um bom resultado, né? Então, nada de errado, por exemplo, falar Adriana, né? Falar as meninas marquei aqui, a Celi, vamos falar para que quando a pessoa chegou, que nem a Keila chegou ontem, né, Celi? Keila, que te seja aberto o caminho. Não tá errado, por fim das contas, né? Agora, interessante isso, né? Por que fala essa expressão, boa ocasião ou aberto caminho? Significa que o caminho pode estar fechado. E às vezes a gente ignora um pouco isso. Faz sentido? Sim, super. Às vezes o caminho pode estar fechado. Quando a gente vai lá no livro de Daniel, ele deixa muito claro que o anjo chega com a bênção dele, né? E fala para ele, olha, eu tô com a tua resposta desde a tua primeira oração, mas eu precisei batalhar com as potestades, né? Com o príncipe dessa terra, né? Dessa região. E até conseguir trazer. E ele conta também que para voltar ele ia pedir reforço, porque demorou muito tempo, né? Acho que foi em 21 dias. E é interessante isso, porque às vezes a gente... Peraí. Às vezes a gente ignora, né? Muita gente tem o costume de falar, dê ordem aos anjos. A gente não tem poder para dar ordem aos anjos, nenhum. Mas Deus tem. Então a gente pode falar para Deus, dá ordem para os seus anjos. Anjos que sejam do potencial ministradores, que vão chegar onde tem que liberar esse caminho aí, né? E ministrar mesmo a palavra de bênção, né? Seja aberto o caminho. Olha que bonito que é esse. Tem um salmo, vou ver se a minha memória tá boa. Tem um salmo que vale a pena a gente recordar ele ao ler essa palavra. Deixa eu ver se é o Salmo 103. Se não for, eu vou pedir ajuda do Google. O 103 ou 104? É o 104, versículo 3. Vou ler ali um pouquinho mais, tá? Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz como numa veste,
Ele estende os céus como uma tenda. Olha que coisa linda a gente imaginar. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Agora presta atenção no 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Quando a gente pega, vamos pegar outra versão. Eu acho que eu estava na NVI, pegar a NVT aqui para a gente ver como fala. É igual. Vamos pegar a revista atualizada, que é um pouquinho mais antiga aqui, vamos ver. Ó, que esse é fantástico. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. O que a gente olha nesse texto? Que Deus usa a gente como labareda de fogo. Que Deus usa os seus servos como labareda de fogo. Bem-vinda, Nani. Primeira vez por aqui, né? Que bom. Por aqui só não, por aqui nos projetos do Zoom. Bem-vinda. Mas eu acho fantástico quando ele fala, olha, afastas a teus anjos ventos. Ou seja, vamos pegar o anjo do outro texto ali. Faz dos ventos teus mensageiros. Ou seja, ele está falando que esses anjos são mensageiros, são anjos ministradores. Mas ele está falando que nós somos clarões reluzentes, que nós somos essas labaredas de fogo. Um dia, eu estava indo ministrar na igreja lá de Nazareno de Santa Bárbara do Oeste. E eu sempre ia ministrar lá, antes da pandemia, que depois eu fiquei quieta no canto, né? E aí, a gente sai sempre com tempo bom, porque a gente tem amizade com os pastores de lá. E aí, é uma grande incentivadora na minha vida, aquela pastora. E aí, a gente saiu com tempo, só que na Anhanguera, não era na Anhanguera, era na Dom Pedro. Tava tudo parado. E tava uma chuva. Gente, um espetáculo, coisa mais linda. Bem-vinda, Su, bem-vinda, Neide. Um espetáculo lindo. E de repente deu esses clarões reluzentes, sabe? Esses raios. Coisa linda de ver. Tirei várias fotos aquele dia. E aí, olhando esse texto, é impossível não lembrar daquele dia. Porque é isso que Deus faz com a gente. Ele faz da gente, quando a gente de fato está posicionada, quando a gente faz o que o salmista está falando aqui no começo, né? Bendiz, é grato. Nani, a gente está estudando o livro de Romanos, ainda estamos no capítulo 1, só que eu dei uma escapadinha para o Salmo 104 agora, tá? E é isso que Deus faz com a gente. Ele quer usar a gente como esse raio que parou tudo. Todo mundo ficou olhando para aquele raio. Era impossível. Uns ficaram com um pouco de medo, outros ficaram apaixonados. Mas vai fazer isso com esses raios que dão graças ao Senhor, né? E é assim que é com a gente também. Tem muita gente que olha pra gente, dá um certo receio, certo medo, dá uma desconfiança. Outros dá medo mesmo. Outros vão ficar maravilhados. Quando a gente se posiciona como esse clarão reluzente, como que é que fala no outro? Quem tem a outra versão? Deixa eu ver aqui. A revista atualizada, deixa eu ver. Labaredas de fogo. Olha que coisa linda. Suas labaredas de fogo. E aí, gente, quando a gente vem olhar aqui, né, esse abre caminho, a gente tem que entender essa movimentação do céu. Para a gente poder entender esse abre caminho. Essa movimentação do céu é desse jeitinho aí. Tem anjos em forma de ventos, anjos ministradores. Tem a gente precisando se posicionar nesse céu, né? A gente precisando se posicionar como labareda de fogo, e aí a gente vai poder olhar e falar assim, abriu esse caminho. Senão esse caminho fica truncado. E de boa, nós não estamos aqui num grupo imaturo. Né? Eu penso que a gente abre uma sala dessa e vem gente que está afim de águas profundas. De verdade, a gente não pode ser ingênuo. E a gente tem que saber que nesse caminho aí, né, que está colocando aqui, não apareceu essa ocasião oportuna muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes a gente não a gente é ingênuo com relação à questão do mundo espiritual. Uhum. Qualquer que seja o projeto que a gente vai começar, a gente falou em começar. O mundo espiritual também se levanta, dos dois lados. E vai fechar esse caminho mesmo. Querer impedir, não é fechar, não vai impedir.
vai querer impedir, seja lá qual for. Nani tem um trabalho maravilhoso, muito lindo. Eu acho que a gente se conheceu através da Valesca Bruzzi, não foi, Nani? Mas a Nani tem um trabalho maravilhoso com emagrecimento, uma história de vida e ela é uma incentivadora. A Adriana vai gostar muito, hein? A Fran também, ó, eu ia falar da Fran. Gente, deixa ela chegar chegando. Eu ia falar mal da Fran, nem vou poder agora. Nani, se conecta com essas duas aqui, ó. Adriana Mary e Fran Grangeiro. Você vai... Tô vendo ela. Você vai gostar muito. Porque acho que vai dar uma conexão boa aqui. Isso é abrir caminho também, sabe, gente? Isso também é abrir caminho. Isso também é a gente olhar e conectar com pessoas. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? De entender de não entender, ficar no tempo da ingenuidade, no tempo da ignorância, e a gente não achar que o mundo espiritual se levanta contra. Se levanta contra coisas pequenas, né? Tá bom, Fran. Se levanta contra qualquer projeto profissional, qualquer projeto ministerial, qualquer projeto familiar, pessoal, se levanta contra. E aí a gente precisa entender, numa simples citação de Paulo, o cara ensina tudo isso. Por isso que a gente tem que ficar tem que ficar a vida inteira aqui, né? Nesse Romanos. E olha o que ele vem falar. Por que a gente não está viajando da batatinha? Olha o que ele fala logo na sequência. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Ô, gente, o que ele está falando aqui? Eu não sei o entendimento de vocês, mas eu já me deparei muito com uma certa colocação da qual eu acredito muito. E muita gente não acredita, então a gente não vai entrar no mérito, acredita ou não acredita, né? A Bíblia fala de imposição de mãos. E o que Paulo está falando, que ele ia compartilhar, né? Compartilhar com vocês algum dom espiritual. Infelizmente, muita gente não crê. Peraí, deixa eu até achar esse texto aqui, ó. 11. Desejo muito vê-los a fim de repartir. Tem gente que fala impartir, gente que fala impartir. Tem quem fala o compartilhar, repartir, impartir. E há quem fala transferir. No original, olha que palavra metida, ó. Metadidome. Eu nem sei falar, metadidome. É dar, compartilhar, né? É tudo isso aí. Deixa eu ver nessa outra aqui. É isso aí, depois a gente tem que unir as duas aqui. São duas palavras juntas aqui. E muitas pessoas não acreditam na questão de transferência de um dom, tem quem fala transferência de unção, né? Aí o povo mais legalista pega no pé e fala, não, unção não transfere, unção vem de Deus, tal. O que ele está colocando o termo unção aqui é esse dom, nesse caso aqui, né? Esse dom espiritual, que não é, por exemplo, o dom, acho que assim, algumas meninas aqui, a Adri em especial, se ele vai concordar comigo, tem o dom da venda. É nítido. É uma pessoa que vende sem falar. A Sueli tem o dom do artesanato. Então, assim, eu não sei muito o dom de cada uma, mas olha o seu dom. Pensa no seu. Eu sou uma pessoa que eu influencio as pessoas. Eu sempre tive esse dom de inspirar, de influenciar. Tanto que a nossa consultoria de coaching, ela chama Alento Coaching, né? E por muitas vezes eu pensei em mudar o nome Alento, porque dá uma ideia de parado, né? Mas não é quando a pessoa realmente precisa daquele alento. Mas a frase é inspirando vidas. Porque eu sei que esse é um dom, só que a gente não está falando de dom aqui desse perfil, aqui a gente está falando de dom espiritual. O que são os dons espirituais, gente? Aí é outra questão doutrinária também que nem vale a gente entrar. Mas dons espirituais, é isso que ele está colocando aqui, que ele ia compartilhar, repartir, que ele ia... tem quem fala impartir, ou quem fala transferir. Né? Eu estudei bastante o lance da transferência de unção,
porque eu tive uma experiência muito forte com isso. O pastor Luiz Hermínio, ele fala que o dom que a gente admira, a gente recebe. E quando eu ouvi isso a primeira vez, né, o dom que você admira, você recebe. Tem base bíblica isso. O dom que você admira, você recebe. E nada mais é também do que na PNL, no coach, a gente chama de modelagem. A gente admira uma pessoa e a gente começa a ser parecida com aquela pessoa. Porque a gente nosso neurônio espelho, vocês já me ouviram falar disso algumas vezes, nosso neurônio espelho que é prontinho para copiar, ele vai, a gente tem que mandar nele, né? Que ele copia não, porque senão ele vai copiando tudo, Maria vai com as outras. Ele tá prontinho para pegar aquilo que é legal daquela pessoa e fazer também. E tá tudo bem, gente. É assim que a gente aprende a andar, a falar, tanta coisa, né? E aí, peraí que eu fui tão longe que tenho que voltar aqui agora, né? E esse transferir, que muita gente às vezes tem esse pé atrás, ele pode ser como a admiração que o apóstolo Luiz Hermínio fala. Só que eu tive uma experiência de ir numa escola em janeiro de 2020 e tinha um pastor, não sei se vocês já ouviram falar do Daniel Kolenda, ele foi discípulo do Reinhard Buck. O Reinhard Buck era aquele pastor das cruzadas, né? E que, assim, Evangelismo por Fogo, o nome do livro mais conhecido do Reinhard Buck. E muita gente era curada. E o Daniel Kolenda, ele trouxe ali, né, os vídeos dele sobre cura, e ele trouxe os vídeos do trabalho que ele faz, lindíssimo, maravilhoso na África. Ele contou, inclusive, sobre a transferência. Não lembro se ele usou esse termo, porque ele falou em inglês. A Adri não estava comigo para me ajudar nessa hora. Então, mas ele falou um tanto do quanto ele recebeu de Reinhard Buck também, né? Assim como o Paulo está aqui falando que ia levar para essas pessoas. E eu tive uma experiência muito forte com Daniel Kolenda, Will Hurt, que é outro pregador, gente, o olho do homem pega fogo, sem brincadeira. E com um pastor da Zion, do Eduardo Nunes, acho que é esse o nome. Mas foi uma coisa muito forte. Nessa coisa, quando estava Daniel Kolenda pregando, e ele fez algo para quem quisesse, ele repartiu o dom para quem quisesse. Eu sei que a minha mão pegava fogo e eu sabia exatamente quem estava precisando daquela cura. Sabia exatamente. Eu tenho amizades até hoje de pessoas que foram curadas naquele dia. Edu Nunes, ele me chamou à frente algumas pessoas e quando foi à frente, eu nem cheguei direito. Se o moço encostou o dedo na minha testa, eu fui pro chão. Eu sei que depois eu comecei a olhar as pessoas e ver o que as pessoas estavam sentindo. Então, como é que não existe se eu vivi isso, entende? Então, assim, para mim, é o que a Bíblia fala, né? Como imagina na sua alma, assim é. Né? E eu vou falar disso porque Paulo diz, crie, por isso falei. Né? E ele está dizendo aqui, se a gente não entende o que é esse dom que Paulo foi compartilhar com eles para fortalecer a fé, super fortaleceu a minha fé. Mas eu tenho convicção que super fortaleceu a fé deles também, desses pregadores que eu estou falando, ao ver o que estava acontecendo com aquela multidão de pessoas. E aí ele coloca, olha, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora. Oi? Eu fui impedido. Ok? Eu fui impedido até agora. E aí, veja só, ele tinha um objetivo muito espiritual, muito forte, muito intencional. É óbvio que ia ter impedimento, gente. E por que Paulo escreve isso aqui com tanta clareza? Porque ele podia falar, eu não vou mostrar isso aqui não, porque eu sou o cara. Eu, hein? Como é que eu vou contar que eu fui impedido? Que eu não quebrei tudo esses cão aí? Né? Ele já deixa claro, você vai ser impedida. Esse impedimento vai acontecer com vocês. Se liga, né? Aqui era tudo muito novo para eles, gente. Pra gente não é.
Porque tem o relato deles. Entende? E outra, se a coisa fosse brincadeira, os anjos ali no caso de Daniel, o anjo que trouxe a resposta, não teria tido o quebra-pau que ele teve. Né? Então, não, a coisa não é brincadeira. Olha lá, bora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Ele estava indo ali realmente para ver o fruto do trabalho. Afinal de contas, tinha ele como direcionador daquele trabalho, né? Nada como a gente poder colher o fruto do trabalho. Tem nada de errado nisso. Aí ele continua. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Eu acho o máximo Paulo falar que ele era devedor. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. A gente pode entender esse sou devedor de várias maneiras, mas uma das coisas que a gente pode imaginar é que Paulo ele tinha clareza, né? Olha, esse devedor é exatamente isso, alguém que está em dívida com Deus. Olha, Paulo tinha clareza de tudo que ele já tinha feito para tanta gente. Ele tinha clareza que, em nome da religião, ele fez coisas absurdas de ruim. E que quando Deus chegou, na verdade, eu acho interessante Paulo falar toda hora, né, mediante Jesus, porque Paulo era um cara que cria em Deus. Só que quando ele entende que mediante Jesus muda tudo, mediante Jesus eu amo, mediante Jesus há perdão, mediante Jesus a cura, mediante Jesus a salvação, mediante Jesus eu olho para as pessoas com o amor que Jesus olhou, né? Ele olha nesse caso, então ele fala, eu sou o devedor, porque eu pisei na bola. Mas o que eu faço então? Por isso, por eu ser devedor, por eu ter ensinado coisa errada, por eu ter feito ações erradas, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha o tamanho da clareza da responsabilidade desse homem. Ele olha e fala, eu sei que eu fiz coisa errada, que eu ensinei errado, que eu dei mau exemplo. Por isso agora, eu não meço esforços para pregar o evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É interessante, toda hora ele vai falar isso, hein? Guarda aí. Primeiro do judeu, depois do grego. Ele volta a falar isso. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui tem muita coisa, gente. Muita coisa com força. A gente poderia pegar aqui essa questão do primeiro judeu, depois do grego, mas a gente vai deixar para frente. Aí ele vem colocar que o evangelho... a questão do evangelho. Vamos pegar essa palavra, evangelho. Tinha a Bíblia de papel naquela ocasião? Não tinha Bíblia de papel. Então, se não tinha Bíblia de papel, óbvio que o evangelho que ele está falando não é esse papel. O evangelho que ele está falando são as boas novas. Tudo bem? Por que tá uma polêmica nova que um pastor falou algumas coisas com relação à Bíblia e a gente fica abominado quando ele fala. Só que quando a gente vai ouvir os motivos dele, a gente até entende um pouco, né? Agora não entende tudo também não. Eu pelo menos não entendi. Um pastor que tá passando uma polêmica, sempre foi polêmica a vida dele, mas ele colocou que assim a Bíblia tinha que ser atualizada. E nesse sentido, eu não concordo com ele. Porque ela é o que ela é, porque ela é como ela é. Se eu atualizar, eu escrevo outro livro. Então vai ter Bíblia 1 e Bíblia 2. Ela deixa de ser Bíblia se eu atualizá-la. Só que uma coisa que ele disse é que a Bíblia, ela é insuficiente. Só que as pessoas pegaram só essa palavra e não entenderam tudo que ele falou. Eu, como sou chata, eu gosto de entender com certeza, com força. Eu fui entender e fui ouvir outras pessoas do movimento dele. E eles falam o seguinte, a Bíblia ela faz o quê? Esse papel aqui. Ela
aponta para Jesus. Então é como se a Celi falasse assim para mim: Lu, o pequeno ficou dodói. E eu falo para ela assim: Celi, leva ele no médico. Eu fui o canal, o médico tal, né? Eu fui o canal para apontar para ela que o médico tal tem a cura. Então, a Bíblia era como se fosse, ela é o canal. E ela aponta para o médico. Então, foi isso que ele disse. Ele não falou que a Bíblia não é suficiente, eu preciso de outros materiais. Não foi isso que ele disse. Ele disse que a Bíblia, ela mostra uma insuficiência porque ela em si não salva ninguém. Ela mostra quem salva. Entende, gente? A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente escuta essas polêmicas, que aí, ó, quando a gente escuta, entende o contexto, não tem quem discorda. Todo mundo vai concordar, mas só que a mídia que ama dividir o corpo de Cristo, pega uma parte do que a pessoa falou e espalha para denegrir aquela pessoa e para enfraquecer o corpo de Cristo. Então, assim, existe lógica no que ele falou, e ele não falou só dele, ele falou de um movimento que existe, e do qual esse pastor, Ed Renekiewicz, prega há 30 anos. Ele sempre foi um cara polêmico. Desde que eu me converti, eu lembro que o povo ia lá tudo na IBAB, né? Assistir as pregações dele, eu morava em São Paulo também. Eu nunca fui, por falta de oportunidade, mas porque algumas coisas que ele falava não me incomodava da maneira boa. E eu não tinha maturidade ainda para discernir. Então eu preferia ficar na minha. Hoje eu entendo, hoje eu escuto, hoje eu assisto e eu vejo que onde que é bom, a gente retém o que é bom, como o Paulo explica, né? Mas bora lá. Então, quando a gente está falando, quando o Paulo está falando aqui do Evangelho, ele não está falando desse papel que eu tenho na minha mão, esse livro, da qual a gente ama, da qual a gente trabalha tanto por ele, do qual a gente ensina, né? Não estou tirando nenhum dos méritos da Bíblia. Só lembrando que ele está falando do evangelho que salva, que é o próprio Jesus Cristo. Tudo bem? Viajou muito ou deu para entender? Entendi. Beleza? Os dois, né, gente? Viajou muito e deu para entender, né? Ô, Lu, Diga, amor. e até porque, assim, não adianta a gente só ler a Bíblia, ler por ler. Isso. Se você não entender para quem, né? Eu creio assim, que assim, eu entendo também assim, que você tem que ler e saber o que cada palavra, cada frase está dizendo. Isso Né? mesmo. Conhecer, saber, igual muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que conhecer quem é o autor disso aqui. Isso mesmo. Quem ela está direcionando a gente para ir. Isso é show. Você está falando, porque às vezes as pessoas entendem errado. Lembra um pastor, que até passou na mídia, que ele pegou, acho que foi o livro de Oséias, se não me engano, ele pega a mulher do teu amigo e adultera. E ele tirou o assento. Por que ele adulterou? Primeiro porque ele estava sem vergonha mesmo, minha mulher também. Mas por que ele adulterou? Porque ele não conhece o autor, como você disse. Porque se ele conhecesse esse autor, ele ia falar, não é do feitio do meu Deus, não é do caráter de Deus. Destruiu uma família. Duas, né? A dele e a dele é do outro, né? E a do outro não é do caráter de Deus, né? Então, isso é show de bola que você está falando. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que vêm para dividir o corpo. E que a gente dorme no barulho. A tônica das 12 pregações que esse pastor fez foi dizendo que nós somos cartas vivas para esse novo tempo. E ele disse que a Bíblia muitas vezes pode valer como carta morta. Olha, que profunda. E o povo julga e critica isso que ele falou, mas ele estava dizendo, dando ênfase para o que nós transmitimos hoje, gente. Uma porção de gente que tem, por exemplo, no nosso grupo de Bíblia Toda em um Ano, foi para o Bíblia Toda em um Ano pelas pessoas que estão ali. Foi porque dá credibilidade nas pessoas que estão ali. Porque viram Deus nas pessoas que estão ali. Ou nas lideranças, ou nas pessoas que fazem parte. Outros foram pela Bíblia. Mas podia ter visto o estudo bíblico como existe um monte, né?
E aí, e daí você vai ver, uma turma de outras religiões, né? Mas é porque conhece as cartas vivas. Então, assim, não tá errado. Tem coisa que ele coloca que não concordo? Tem. Eu ouvi, avaliei, e acho que ela não pode ser atualizada. Porque o que pode, a gente não precisa usar mais aquela linguagem coloquial que a gente usava na versão corrigida, como que era? Peraí, deixa eu pegar essa aqui, quer ver, ó? Quer dizer, nessa versão aqui, ó. Revista e corrigida, de 1969. Eu não preciso usar mais ela. Ou não só ela. Eu posso até olhar, por exemplo, olha, a diferença daquele salmo que eu estava lendo, vamos ver. Nossa, mas ficou lindo. Colocou assim, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Amei, já vou ler. Mas olha uma palavra que tem aqui, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Gente, se eu tiver que orar e falar para Deus que ele é magnificentíssimo, eu vou falar para ele, Deus, no meio do caminho. Ainda mais o jeito que eu tenho de falar, falar, Deus, você é da hora, meu. Você é da hora, você é demais, cara. Eu não tô faltando com respeito. E nem tô atualizando a Bíblia. Eu vou falar do mesmo jeito. É a mesma coisa, quer dizer. Só que com uma linguagem. Mas, quer ver? Vamos pegar esse texto aqui, ó. A Bíblia vive, eu amo essa Bíblia. Olha que ele coloca, louvarei o Senhor de todo o meu coração, dizendo, ó Senhor, meu Deus, o Senhor é grandioso. Fechou. Tá lindo aqui. Então, isso não é atualizar. Isso é trazer para palavras que hoje não se existe mais. Uma vez eu vi uma Bíblia, ela foi podada. Eu não lembro o nome dela. Ela foi cortada. Ela não tinha todos os livros, né? Graças a Deus. Mas ela falava palavrão. Era como se fosse a Bíblia do funk, vai. Eu não lembro que Bíblia aqui, o nome dela. Mas era terrível. Aquilo foi falta de respeito. E não era brincadeira, gente. Eram pastores fazendo porque eles queriam evangelizar uma certa parte da população. E eles falavam, gente, Pedro, quando ele xingava de palavrão. E assim a gente não precisa, né? Aí é que eles falam que a Bíblia não é sagrada. E aí, como é que vai misturar o sagrado e o profano se a Bíblia não é sagrada? Então, assim, eles falam, não, se um ateu lê a Bíblia, para ele não está sendo sagrado. Continua sendo sagrado, gente. O sagrado sempre é sagrado. Nós somos seres sagrados. E se por acaso hoje eu decidi passar a noite evangelizando, como a gente gosta de fazer, lá no centro da cidade, com as prostitutas, com os travestis, a gente vai estar sentado com eles, a gente vai estar lanchando com eles, tomando café com eles, eu ainda vou ser um ser sagrado, porque Deus me fez assim. Me transformou assim. Me fez não, porque fez eles para ser a mesma coisa. Mas no dia do sim, Deus regenerou todas as coisas. Gente, essa regenerar tá na minha... Ó, é uma coisa que tá aqui. No tempo certo a gente traz o regenerar. É uma palavra que eu tô acordando e dormindo com ela. Mas bora lá. E aí, o que a gente pode chegar aqui também, olha? Ó, nós ficamos só no começo do versículo 16. Quando a gente falou evangelho. E esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, gente. Jesus é o evangelho. O evangelho significa boas novas. Portanto, que a gente fala, o evangelho de João, como é que João conta Jesus? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma outra questão também. A gente sabe que Jesus, ele nos justificou, certo? Nós somos justificados. Tudo bem? Quando uma pessoa entra num processo de emagrecimento, Nani, ela entra porque ela quer ser magra. Só que a gente tem muita dificuldade de entender que esse justo viverá pela fé somos nós. A gente tem muita dificuldade de entender que se Jesus nos justificou, foi para que a gente seja justo. Como diz lá em Isaías, carvalhos de justiça. A gente acha, não tem um justo sequer. Não tem antes de Jesus. A partir do momento que a gente entra no processo de regeneração, Jesus nos justifica para sermos justos.
E a partir de então a gente vai entender qual é o nosso combustível, a fé. Não tem outra. Não tem outro combustível, gente. Não é o salário, não é o marido, não é o pai e a mãe, é a fé. Eu já ouvi uma médica falar quando eu me recusei em fazer curetagem, eu tinha certeza que o bebê estava vivo. Eu falo, eu não conto isso para que as pessoas façam igual, mas não assim, faço curetagem ou não, mas que façam igual esse vínculo com Deus. Eu tinha tanta certeza que o bebê estava vivo, que eu falei, eu não vou fazer essa curetagem. E eu fui tão teimosa no sentido deles olhando para mim, que a minha médica falou assim, a sua fé é bonita, mas ela é burra. Eu falei, fé, também, Dri, fé é uma coisa que não se explica. Fé é fé. E depois que ela me passou medicação para desinflamar as trompas, né? Porque era uma gravidez de trompa. Para desinflamar aquilo tudo, para poder tirar, fazer a curetagem. Ela falou, você vai perder. Eu lasquei minha trompa mesmo, viu, gente? Mas elas estão aqui até hoje. Mas elas me judiaram muito. Mas eu falei, não, não vou tirar uma vida. Não vou. Depois já pensou, gente, eles fazem a curetagem e tiram o bebê. Não tinha lógica aquilo. Aí eu falei para ela, então mais um ultrassom. Não, chegar no hospital vai monitorar, não sei o quê. Falei, não, eu quero fazer o ultrassom com a médica que eu fiz os outros até agora. Estava com 2 meses de gestação, estava com 8 semanas já, um pouquinho mais. E eu tinha feito muito ultrassom até aquela ocasião. E eu falei para ela, não vou. E quando ela falou, tal dia no hospital, tal, eu falei para ela, primeiro eu vou fazer outro ultrassom. Olha lá, meu bebê também é pai agora, me deu um neto. E aí eu falei para ela, não, vou fazer o outro ultrassom, nem levei mala pro dia da curetagem. E eu falei, vou fazer outro ultrassom primeiro. Gente, aquele povo começou a chamar um monte de gente, aquela médica, um monte de médico, e ela fala assim, chama o pai, ela nunca tinha chamado o Lauro de pai. E eu tinha pedido para ele que eu queria entrar sozinha. Eu falei, se for burrice da minha cabeça, eu quero ouvir essa sozinha. E não era dúvida isso, gente, era só o benefício da dúvida ali, né? E aí aquela médica mandou chamar os outros médicos, e ela falou, vocês lembram aquela gravidez de mola que a gente estava discutindo? Que a mãe estava insistindo em não tirar, ou seja, eu ia ser internada à força. Em outras palavras, é isso. Ela falou assim, dá uma olhada nisso. Ela falou, você tá vendo? Eu falei, pô, aquela mancha grandona, agora é uma mancha pequenininha. Ela falou, então escuta. Ela falou, aquela mancha que você tá falando é o teu bebê de coração batendo. E assim, muitas vezes foi tentado contra a vida desse moço. Muitas vezes. Durante aquela gestação. Deus mandou anjo para falar comigo no parto. Mas a gente precisa ter essa fé. O justo viverá pela fé. E nada que alguém venha falar que possa tirar a gente do olhar para a fé. Ontem Deus me falou uma coisa muito forte, até anotei aqui. E compartilhei na live de ontem cedo. Não vou achar aqui nesse caderninho. Deus falou para mim assim, as pessoas precisam parar de olhar as possibilidades. E olhar para o alvo, continuar olhando só para o alvo. Que tudo vai dar certo. Onde colocar as mãos, vai prosperar. Né? Então, é isso que a gente vê aqui, nesse justo viverá pela fé. Se a gente não entende que esse justo somos nós, a gente não se posiciona neste lugar de que a gente também tem direitos. Faz sentido isso, gente? Direitos pela graça, sabe? Não é de cobrar, não, determinar, aquelas coisas todas. Não é isso, não. É a graça. Se a gente não se posiciona como justo, como justificados por Deus, por Jesus, sem Ele eu não seria justa, mas por Ele eu sou. Até quando Deus abriu a caixa dos pecados lá, né? O segredo dos homens, a minha caixa preta, Ele vai fazer isso mediante Jesus. E só mais um pedacinho para a gente poder encerrar. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, para suprirem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Está falando de Jesus, gente. É o Deus manifesto, revelado,
né? Assim como aqui no capítulo 1, ele fala da Jesus revelado, assim também ele vai falar lá no capítulo 8, como nós precisamos nos revelar. Que a criação toda aguarda, com grande expectativa, o dia que nós vamos nos revelar. Hoje nós estamos aqui em plena revelação. Cadê os outros, gente? Eu não sei você, mas quantas pessoas você convidou? Eu convidei um monte. Cadê o povo, gente? Cadê o posicionamento? Está falando ali em Romanos 8 de filhos maduros, de filhos ruiosos. Quando mais para frente a gente pode falar disso também. De filhos ruiosos, de filhos que são maduros. Vamos deixar mais para frente, não, vamos falar já. Porque chega final de ano, a gente não sabe quantas vezes a gente consegue se unir ainda, né? Quando fala lá, está falando daquele filho que reconhece a adoção, que reconhece que foi adotado. Ele está falando por quê? Porque o povo romano, ele tinha o hábito, era uma coisa comum na cultura, quando a criança nascia, essa criança era avaliada, especialmente se fosse homem, era avaliado pelo pai biológico. O pai biológico tinha até 9 dias para reconhecer aquela criança como filho, adotado também, ou se era só filho biológico, mas ele doaria para doação. E aquela criança, quando era deixada para doação, ela era colocada como se fosse numa mesa em praça pública, e as pessoas iam ver quem queria adotar. E os critérios para adoção daquela criança eram assim, ó. Deixa eu ver os dentes, como se fosse cavalo. Não tem dente, como eu vou avaliar? É bebê. Deixa eu ver a força. Não tem força, como eu vou avaliar? Então, deixa eu ver as pernas, se é de bom guerreiro. Você sabe correr? Não sabe correr, como é que eu vou avaliar? Então, era um critério que eles achavam, de achismo. Não achei a palavra aqui boa, mas era de achismo. Eles achavam que não ia dar um bom guerreiro. Eles achavam que não ia dar um bom soldado. Que não ia... Então, olhar para a criança é muito mirradinha. Essa eu não quero. Então, o imperador tinha vários filhos adotados, porque ele adotava alguns. Trazia para dentro e podia. Em vez de deixar na rua, adotava. Porque aquela mulher não ia poder fazer muito sozinha. Para aquela criança. Quem que seria? Especialmente os meninos. E era um critério que eles tinham que não tinha fundamento. Mas ele olhava e falava, esse eu quero, esse eu não quero. Quando Paulo vai explicar o que Jesus fez com a gente, ele usa essa conotação aqui. Ele usa essa referência. Olha, Jesus, ele não olhou para os critérios inventados. Ele não olhou para as aparências, se é mirradinho ou se não é. Ele não olhou, vai dar um bom soldado ou não. Ele adotou. E ele adotou a todos. E aí ele vem explicando esse texto e ele fala, mas não é todo mundo que entende isso. São só os maduros. Então, esses maduros, né? Ele fala de várias vezes, filho, 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 né? E aí, no original, a gente vai chegar no filho tecnon e o filho ruiós. O filho tecnon é um filho imaturo. Agora, o filho ruiós é aquele filho que foi gerado e adotado por Deus, maduro, que precisa se revelar como tal. Sabendo que ele não foi julgado por critérios vazios, que ele foi adotado pelo pai, porque o pai sabia no que ele vai dar. Faz sentido? Deu para entender? Nossa, O contexto todo. Oi? Então, quando a gente fala aqui, olha, que já foi revelado, como ele fala aqui, dos céus foi revelado a ira de Deus, mas também ele fala assim, olha, que Deus se lhe manifestou. Por que a gente vai falar da ira de Deus? Porque quando Jesus veio, ele causou ira. Ele causou ira. Olha lá, e aí eu coloquei aqui do lado tudo que está escrito embaixo, olha, quando eu estava estudando. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, eu amei isso. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder. Então, quais são os atributos invisíveis de Deus? O que foi revelado ali, aliás? Melhor falar aqui, ó. O eterno poder, atributos invisíveis e a natureza divina. Isso foi algo que foi revelado ali. Né? E ele coloca que tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas.
Tá entendendo? Que o atributo de Deus, o eterno poder e a natureza divina, é claro, tem sido... deixa eu fechar aqui. Peraí. Não consigo fechar. Aqui. Isso tem sido compreendido claramente, olha, mas através do quê? Da criação. De forma que esses homens que praticam, e ele vai colocar um monte de coisa aqui, praticam um monte de coisa, eles são indesculpáveis. O que pratica? Não glorificam, não se rendem, não dão graças a Deus, e os pensamentos dele foram colocados de forma fútil, coração insensato, e Deus obscureceu os sábios. Não, obscureceu o coração, aliás, o pensamento. Vamos ler aqui tudo, ó, fica mais fácil. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, os que praticam a injustiça, que está escrito em cima, tá? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O coração obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Infelizmente, a gente está vendo muito isso hoje. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A gente pode achar que isso está falando de imagens, né, da igreja romana. Pode estar falando sim, porque ele está falando para Roma. No entanto, não é só isso que ele está falando aqui. Porque muitas vezes a gente... Olha quando a gente tem um bebê, Celis já vai ter outro bebê. Quando a gente tem um bebê, a gente fica bobo. A gente fica olhando para aquele bebê, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar a criação de Deus no Deus da criação. Quando a gente compra alguma coisa, quando a gente compra uma casa, que é tanto uma casa, um celular, né? Quero um celular bom para trabalhar, papapá. Eu quero a minha carreira profissional. Até o ministério. A gente tem que tomar cuidado para não transformar a criação de Deus no Deus da criação. É isso que ele está falando aqui. Trocaram, deram, em vez de dar glória para Deus, deram a glória para outras coisas que são criação de Deus. É claro aqui, olha. E aí, o que Deus fez? Entregou-os à impureza sexual. Olha, Deus entregou. Segundo os desejos pecaminosos do coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram as verdades de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que ele está falando? Por que Deus entregou? Porque Deus, ele não pode dar o que não é, ele é amor. Ele não ia poder dar esse castigo. Mas se ele entregou a pessoa a si mesma, entregue a si mesma, ela ia colher o castigo, naturalmente. Entendeu? Não foi uma coisa que Deus foi mal. Não, ele só não vai dar a consequência do que aquela pessoa precisa. Ele não vai. Mas ele se entrega a pessoa para ela mesma, aí a pessoa vai receber o castigo, olha lá. E receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Como Deus não age por merecimento, ele entregou para que a pessoa recebesse o merecido. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia.
São bisbilhoteiro, caluniadores, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso. E inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, que foi o que eu escrevi nos stories esses dias, né? Essa mania de falar que a gente é imparável, e a gente vai olhar na Bíblia, e a Bíblia não requer isso de nós. Aliás, está falando que é uma característica de quem está começando a trocar as coisas. Está começando a trocar o Deus da criação pela criação de Deus. Está tão envolvido com a criação de Deus que se considera imparável com tudo que Deus proporcionou. Tá no fio, hein? Embora conheçam o justo decreto de Deus, que é Jesus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, ele está falando do mandamento mesmo, da lei. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Senão a gente aprova coisa que é reprovável aos olhos de Deus. Então a gente aprova fácil, coisa que é reprovável aos olhos de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os bisbilhoteiros. Eu vou contar uma coisa para vocês que nos aconteceu esse final de semana. A gente tem um rapaz que canta na nossa comunidade e ele é bem amigo do Levi, é bem amigo da nossa família, e ele é um rapaz que ele é todo coração, sabe? Os pais são pastores. Então, por exemplo, o Mateus e a Diê são do louvor e tiveram o bebê, não estão podendo vir. O Levi está em missões, e aí a gente estava sem louvor. Nossa comunidade é muito pequena. E aí ele fala, não, eu vou lá para vocês, né? E assim, raramente ele toca e canta. Ele falou, claro que eu vou, imagina. E ele chama a gente de tio e de tia. E aí, ele é um garoto que ele não é um machão, assim, sabe? Um caminhoneiro, como diz minha nora. Ele não é um caminhoneiro. Ele dá uma olhada na comunidade depois e olha. E aí as pessoas, ele fala, eu tô acostumado as pessoas acharem que eu sou gay. Eu não sou. E aí ele falou, o que importa? Eu não sou. E diz que os pais já sofreram muito da igreja falar, sabe? E aí aconteceu, uma pessoa entrou no Instagram da comunidade e falou, eu queria ir na comunidade de vocês, estava para fazer uma visita. Só que eu vi que tem a pessoa, falou, né? Que canta, tal, pensei que era diferente. Aí eu fui olhar para essa pessoa antes de responder, e eu olhei e vi que ele não era. Não seguia a comunidade, ele seguia o rapaz. E aí eu pensei, sabe, falei com Deus e falei o quanto esse moço já passou por isso, né? O quanto ele está sendo bênção, pedra, árvore que dá fruto leva pedrada. E aí eu falei para esse moço, eu falei, você é muito bem-vindo se você quiser. Eu não sei como você conheceu a nossa comunidade. Você é muito bem-vindo se você quiser fazer uma visita, mas não espere encontrar pessoas perfeitas. Nós não chegamos nesse nível ainda. E aí eu falei eu compartilhei com os outros pastores, e aí eu falei eu vou conversar com o menino, né, com o nosso menino. Aí eu falei para ele falou assim, então, aí ele abriu o coração. Ele falou, tia, eu já sofri tanto com isso. E começou a contar um monte de bullying, um monte de coisa de bullying. E aí o Maurício falou, se a gente não defender os nossos, né, como que vai ser? Que me fez refletir, gente, até o que é pastorear. Aquele pastor aquelas imagens que a gente sempre vê, que deixa as outras que estão no bando e vai buscar, seja o que for, se esse menino tiver mesmo. Ah, detalhe, aquele moço, ele cancelou o Instagram. Ou seja, gente, alguém que fez, não tinha seguidor, não tinha postagem, não tinha nada. Alguém que fez aquele Instagram só para irritar a comunidade e o moço, para atacar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente entra no legalismo, mas a gente tem que tomar cuidado com o outro lado também. Aí palavras como essa, imparável, não incomoda a gente. Uma música linda como aquela que fala que nós somos um corcel indomável. O corcel é um cavalo indomável. Que ela começa falando, eu sei como esse povo pensa, não sei o que, da noite. É totalmente demoníaca. E a gente vai colocando aquela música, ela é linda. Se ela não fosse linda, não teria problema, não pegava na nossa cabeça. Mas vigia, porque senão a gente fica procurando se uma pessoa é gay ou se a pessoa não é.
E aí a gente não vê que o diabo não vai vir assim para trazer complicação da nossa cabeça. Ai, que eu não lembro agora como escreve. Não sei se a Adri lembra. Depois eu vou achar e mando para vocês. É complicado. A gente tem que conhecer muito a palavra. Senão a gente vai dançar. Tá bom, meninas? Obrigada da companhia de vocês. Quem não está no nosso grupo no Telegram, me pede que eu dou. A gente fez um grupo só para a gente poder continuar conversando, caso queira, né? Ah, agora eu lembrei, não. Aqui. Lembrei como escreve. Olha só, vale a gente ler. Toda sorridente, eu sei como ganhar essa cidade. Eu farei isso até o sol se pôr e através da noite toda. Sim, eu te direi o que quero ouvir. Quer dizer, o começo poderia estar falando de Deus, olha. Toda sorridente, eu sei como. A Bíblia fala que quem sai chorando, mas tudo bem. Toda sorridente, eu sei como ganhar essa cidade, eu farei isso até o sol se pôr e através da noite toda. Podia falar, nossa, que missionária. Mas veja só. Sim, eu te direi o que quero ouvir. O evangelho não é o que o outro quer ouvir. Uso meu óculos de sol enquanto deixo uma lágrima cair. Nunca é a hora certa. Eu coloco minha armadura e te mostro o quão forte sou. Eu coloco minha armadura, vou te mostrar quem eu sou. Sou imparável, sou um Porsche sem freios, um cavalo. Sou invencível. Sim, eu engano todos os jogos. Eu ganho, aliás, aqui. Eu ganho todos os jogos. Sou tão poderosa, não preciso de baterias para funcionar. Estou tão confiante, sim, hoje eu sou imparável. Hoje eu sou imparável. Derrotada, apenas chorarei quando estiver sozinha. Você nunca verá o que está escondido lá no fundo. Eu sei, já ouvi que mostrar os sentimentos é a única maneira de fazer amizades crescerem. Mas eu estou com muito medo agora. Eu coloco minha armadura e te mostro quem eu sou. Tá falando para a pessoa não mostrar suas fragilidades, não ter vínculos, separar do corpo. E aí vai, sou imparável, um Porsche sem freios, invencível, ganho todos os jogos, sou poderosa, não preciso de bateria para funcionar, sou tão confiante, hoje eu sou imparável. Imparável. Tem uma outra versão que não fala imparável, fala outro termo. Uma outra interpretação, tradução, aliás. Incontrolável. Olha lá. Olha, eu vou sorrir. Sei o que é preciso para enganar essa cidade. Entende? E aí a música é super bonitinha, a gente coloca nos stories. A gente coloca nos reels. É o próprio Lúcifer, né, Lu? Próprio. Ele não vai vir, gente, com um chifrinho, um chifrão, a capa preta. Ele vai vir assim, com uma música linda. Ô, Lu, e muitas vezes também não é nem só na música secular, no meio cristão também. É sim. Tem canções cristãs e hinos evangélicos que realmente falam. Meu esposo, ele bate muito nessa tecla em questão. Eu aprendi muito. A gente vai abrindo a mente em questão assim. Tem canções que fala quem te viu na prova vai te humilhar para você, né? Tipo assim, Ô, Su, você tá sabe humilhando o outro, né? Você sabe que eu e minha nora fizemos uma vez? Eu nunca tinha escutado essa música da prova aí. Mas sabe o que eu fiz uma vez? A gente pegou várias músicas e a gente foi avaliar. Parte por parte, igual a gente tá fazendo com o livro de Romanos. E a que foi menos reprovada na nossa avaliação foi essa. Porque tem uma outra que ela fala assim, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, os meus objetivos eu não consigo alcançar. Já andei por todos os caminhos, e aí vai. É uma música bonita, ela é bonita, mas ela não é verdadeira. Ela tem muitas canções que deixam a gente... Né? Essa daí, claro que ela não é um louvor, né? Ela é uma revolta da cantora, né? Mas essa outra que eu tô falando é um louvor muito usado nas igrejas. E ela não é verdade, gente. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Lá em Isaías está falando que queria fazer o quê com os pés cansados? Com os joelhos vacilantes? Só que a gente não chega ao nível dessa música aqui, né, gente? Nós somos imparáveis, né? Então, verdade. Como a gente precisa ter clareza. Tem uma que fala para você não contar os seus problemas para ninguém. Ela ficou bem famosa aí uns 3 anos atrás. E fala para mostrar só para Deus. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente... E assim, todo mundo compartilhava, ficou uma coisa assim... Qual é, Celi? Não sei.
É uma do Leandro Eu vou Borges, contar para Deus. seus problemas pra ninguém. Nananana. Ah, não conheço. Só para Deus. Enfim, gente, isso vai contra o que a palavra de Deus fala. Vai. Tem que compartilhar, né? Celi, e é muito interessante isso que você falou, há uns 3 anos atrás, porque a gente nunca viu, antes da pandemia, então. E logo depois, o que vem? Um isolamento. Olha só como as coisas não são por acaso. Tem uma música como essa, depois vem um isolamento, onde as pessoas já estão distanciadas por natureza, né, por obrigação, aliás. E aí a noiva. Isso só mostra que Jesus está voltando. Então vai ter ataque. No final dessa música contra a ele noiva. diz, só Deus e eu e mais ninguém. Uou, que poderoso. Faz parte da Trindade já Imparável. sozinho. Imparável. Faz parte da Trindade. Exatamente. Fala que não é para você contar os seus problemas para quem tem remédio para curar a sua dor, sabe? Assim, tipo, não vai falar com outra pessoa, fala só com Deus, né? Vai contra mesmo. E vai contra por muitas coisas, mas especialmente se a gente parar para pensar que Jesus está voltando para buscar a noiva, ele quer a unidade da nossa parte. Ele mesmo, Jesus fala, temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou ele. Né? Tá bom, meninas. Vamos tirar um print? Cadê? Mostra vocês aí. Mônica, você conseguiu? Não tô conseguindo liberar o microfone da Mônica. Mônica, você consegue liberar a imagem? A Não câmera, dá- prima, a câmera. clica na câmera. Tem problema, depois a gente ajuda com mais tempo. Bora lá? Olha. Muito bom, meninas. Depois eu mando para vocês, tá? Entra lá no grupo, tá, Nani? Acho que não tá a Mônica também não, né? A Sueli, não sei. No Telegram? No Telegram. Tá lá? Tá, né? Então tá bom. Beijo. Deus abençoe, um excelente dia. Deus abençoe.